para ela mostrar depois tudo que eu fiz. E agora as casas estão pedindo que a gente traga sempre um resumo da palestra. E eu trouxe o resumo aqui, então vou ter que ficar segurando isso aqui. Uma vez eu fui numa casa espírita, aí tinha um menino lá e falou: escuta, tio, o senhor mesmo tem que segurar isso aí, mesmo que tá me dando uma aflição nas casas, dá a impressão que o senhor vai deixar cair no chão. Ele ficou nervoso, aflito. Eu falei: fica tranquilo, porque tem lugar que a gente pode apoiar, mas como aqui não pode, então eu tenho que ficar segurando, tá bom? Vocês não se incomodam? Faz de conta que não tá aqui na minha mão, tá bom? Tudo bem? Ah, outra coisa que ele falou também é a mancha da minha blusa. Ele falou: o senhor manchou a blusa onde? Eu falei: meu Deus do céu, eu não tinha visto que tinha manchado. Eu acho que eu babei, né? Porque depois dos 60 a gente costuma de vez em quando fazer isso. Meu pai foi morar na minha casa, mas eu tinha um nervoso com ele, porque todo domingo ele deixava cair o molho na camisa. Meu Deus do céu. E aí o pessoal falava: tenha paciência, não é? E você sabe o que está acontecendo agora? Quem está derrubando o molho? Sou eu que estou derrubando o molho. Que aflição, não é que a gente tem que passar, né? Mas enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre o verdadeiro silício. É lá no Evangelho segundo o Espiritismo que nós temos, né? E vamos tentar complementar um pouquinho com as obras do Chico. Bom, parabéns por vocês estarem aqui buscando soluções espirituais para a nossa vida, não é? Porque muitos de nós aí estamos embatendo com a matéria, e vai num lugar, vai no outro, e faz isso, faz aquilo. Alguns de nós vivemos aí 30, 40 anos num escritório, num trabalho, e a gente percebeu que a gente precisava de algo mais, e aí nós estamos aqui. Então, muito bom vocês estarem aqui. E também eu, né, de poder estar aqui com vocês. Muito bem. Bom, provas voluntárias e verdadeiros silícios. Esse é o tema, não é? Bom, esses temas desafiam o entendimento da gente sobre a dor, porque às vezes as pessoas buscam uma prova porque acham que tem que sofrer aquilo. Sabe aquele negócio de autoflagelo? Tem algumas religiões que tem isso, né? A pessoa tem um chicotinho, fica se batendo, aquela coisa toda. Às vezes a pessoa quer fazer alguma coisa que seja mais sacrificial, porque acha que tem mais valor. Então, não é crítica, mas é só um comentário para a gente entender. Por exemplo, aquelas pessoas que fazem aquela jornada para Aparecida do Norte, às vezes vem de longe, passa por São Paulo e faz aquela caminhada para chegar em Aparecida, gastam dias e dias, ganham bolhas nos pés, ficam desnutridos, pegam muito sol, vivem um problema grande, não é? Por conta de se sacrificar, de acreditar que a Nossa Senhora vai dar um conceito, vai ter um conceito maior de um filho que possa se sacrificar a esse ponto. E o verdadeiro sacrifício, na verdade, é muitas vezes do nosso comportamento, da nossa forma de tratar as pessoas. Porque às vezes a gente tem que fazer um esforço danado para não ser malcriado, não é? Para não dar uma resposta infeliz, para não ser irônico. Isso é um sacrifício válido, porque nós estamos forçando a gente a melhorar. É isso que é o grande valor. As coisas materiais não são tão válidas. Tem valor, claro, mas não tem o valor que tem quando a gente consegue fazer alguma coisa para se renovar, para ser melhor e também para tratar melhor o nosso semelhante. Tem uma passagem no Evangelho e a gente vê, se não me engano, eu acho que é Paulo que fala isso. E ele diz assim pra gente que como é que a gente pode amar a Deus se a gente não ama o nosso semelhante? Porque o nosso semelhante a gente enxerga, a Deus a gente não enxerga, a gente não vê. Como é que a gente pode amar uma coisa que a gente não vê por uma coisa que a gente vê, que é o nosso semelhante? Então a sugestão que eles dão pra gente é o seguinte: nós estamos aqui primeiro para isso, para nos amarmos uns aos outros. Palavras de Jesus, né? Palavra de João: amai-vos uns aos outros. Jesus falando: amai-vos como eu vos amei. Ai, que coisa difícil, né? Então não são sacrifícios, essas coisas que costumam muitas vezes ser sacrificial materialmente, mas que o valor disso não é tão grande, tão maior, como se aquele sacrifício pessoal nosso, de torcer a nossa forma de ser para sermos melhores, seria. Bom, nós temos informações em André Luiz,
em Emmanuel, que são os principais das obras de Chico Xavier. Todo mundo já ouviu falar de Chico Xavier, então nós temos lá o Emmanuel e temos o André Luiz, não é? E eles falam muito a respeito disso. Olha, no Livro dos Espíritos, que é do Kardec, na questão 266, tem um termo que faz assim, ó: o espírito pode querer sujeitar-se a uma vida de misérias e de privações, com o fim de experimentar a paciência e a resignação. Bom, se isso ajudar ele a ser paciente e resignado, pode ter valor. Mas e se não ajudar? Porque vocês já perceberam que tem muita gente que vive grandes dificuldades, mas tem um narizinho empinado, né? Tem uma soberbazinha grande, né? Assim também como tem muita gente que mora no Ipiranga, que são muito ricas, que moram aqui, que são humildes. Que são humildes. Olha que interessante, olha que legal que é isso, não é? Bom, nós, quando vamos vir para cá, a gente busca desafios, a gente quer cumprir algum desafio. Parece assim uma espécie de aqueles programas que a pessoa tem que cumprir lá uma série de desafios para ganhar, né? Ganhar lá um prêmio. E no mundo espiritual a gente fica observando as nossas vidas, aonde a gente precisa corrigir, melhorar, e aí a gente estabelece alguns desafios. Algumas pessoas pedem desafios muito grandes, coisas muito intensas, inclusive difíceis de serem superados, porque no meio do caminho a gente sucumbe na prova. Então algumas pessoas pedem abandono, problemas de saúde, miséria, pedem um monte de coisa porque tem uma dívida muito grande, só que ele quando chega aqui se revolta e às vezes até tira a própria vida por conta de uma revolta, de uma coisa assim, não é? Bom, as pessoas que vêm com limitações físicas, muitas delas, não todas, mas muitas delas, pediram essa limitação para vencer alguma prova que tiveram no passado. Ainda hoje, eu vi num livrinho chamado Instruções Psicofônicas, que é muito interessante, mas eu sugiro a vocês que não leiam, tá? Instruções Psicofônicas, de Chico Xavier. E lá, se eu não me engano, eram mensagens que o Chico recebia e que o amigo Arnaldo Rocha gravava num gravador e depois transcrevia. E aí tem a mensagem de um senhor que tinha vivido um pavor, um desencarne pavoroso, porque ele tinha tido catalepsia e ele foi levado para ninguém reclamou o corpo dele, então ele foi levado para esses lugares de estudo, faculdades de estudo. Só que ele ouvia e sentia tudo o que estava acontecendo, mas ele não podia, não se mexia. Mas passou uma aflição com isso. E aí depois ele veio numa casa semelhante a essa, e os benfeitores espirituais esclareceram ele o que aconteceu, por que ele viveu isso. Porque ele pedia insistentemente para que as pessoas que trabalhassem e trouxessem esses corpos, que dessem para eles um analgésico, alguma coisa para tirar a dor, né? Mas aí é um pedido estranho, porque se a pessoa está sem vida, né? É um pedido estranho. Mas aí eles explicaram para ele o que tinha acontecido. Em algumas encarnações passadas, ele tinha uma condição muito favorável e ele abusou um pouquinho disso. Aí ele pegou uma pessoa numa festa lá que tinha feito alguma coisa que ele não gostou, e aí trouxe a pessoa, aí primeiro mandou tirar os olhos daquela pessoa, depois começou a fazer essas coisas, as mesmas coisas que ele viveu lá na mesa de estudos, imaginem só, as mesmas coisas. Quando ele enxergou aquilo, ele falou, meu Deus, então tinha uma razão daquilo ter acontecido. Veja como as leis são perfeitas do Criador. Às vezes a gente pensa que está sendo injustiçado, não pensa? E na verdade não é nada disso, existe uma razão para aquilo tudo estar acontecendo com a gente. E nesse caso, vejam, ele abusou e viveu, sentiu na pele, ou seja, ele pediu em alguma das vezes, pode ter pedido isso no mundo espiritual, para resgatar essa dívida que ele tinha com esse senhor, e acabou entrando numa mesa de estudos, ainda com vida, em estado cataléptico, né? Bom, no livro Consolador, que é do Emmanuel, ele diz assim: a provação é o caminho que o espírito escolhe para progredir mais depressa.
Então, agora mesmo eu passei na oficina mecânica ali e perguntei pro moço se ele podia fazer uma carga na bateria. Ele falou que podia. Podia ser a rápida ou a lenta. Mas aqui em São Paulo todo mundo quer as coisas tudo rápido, né? E ele estranhou quando eu falei, não, pode ser a carga lenta mesmo, não tem problema, mas vai demorar um dia. Eu falei, não tem problema, pode ser, pode pegar amanhã, depois da manhã, não tem problema. Mas normalmente a gente quer resolver as coisas mais rápido, não é assim? E aí o que acontece? A gente pede um monte de provas, quando chega na metade do caminho, a gente desanima porque vê todo mundo fazendo as coisas bom, passeando, viajando, gozando a vida, e a gente cheio de limitação, cheio de problema, abandono, tristeza, aí a gente fica assim tão deslocado do mundo, acho que a gente foi abandonado, não é? Bom, algumas dores são aceitas espontaneamente, nós é que aceitamos, e algumas são compulsórias, ou seja, nós precisamos passar por elas. Algumas a gente aceita. Quando a gente aceita, é porque nós estamos em prova. Quando a gente rejeita, é porque nós estamos em expiação. Conseguiram diferenciar expiação e provas? Qual que é a diferença? Quando a gente aceita de bom grado, porque, por exemplo, você vai no hospital, às vezes no mesmo quarto, tem duas pessoas, dois pacientes. Um está revoltado porque a comida é ruim, porque o médico não presta, porque os enfermeiros não valem nada, porque está dando remédio errado, por quê? Em contrapartida, o outro está sossegadão lá, adora a comida do hospital, conversa com todo mundo, o médico está certo, está todo mundo bem, está tudo certo, está feliz da vida. Se a enfermeira não pode vir na hora que ele chama, ele espera, não tem problema, não é? Então, um está em prova e o outro está em expiação. É quando a gente não quer aceitar, não é? Então, quando a gente aceita, é mais fácil, porque aí a gente consegue digerir melhor, consegue não ficar sofrendo fortemente por conta dessa situação, não é? Bom, silício é um instrumento de penitência. Então pode ser aquela chicotinho de se bater, pode ser, sabe aquele negócio de deitar no prego? Não tem um grupo aí que deita no prego? Não tem um negócio assim, não é? Então tem umas coisas assim, a humanidade inventa cada uma que eu vou te contar, não é? Então, mas o verdadeiro silício, ele não é material. O verdadeiro silício, ele é moral e íntimo. Esse é o verdadeiro. É quando a gente faz força para se mudar, se modificar. Então vamos dar um exemplo de uma pessoa que tem um problema do vício na química. A pessoa faz uma força, ela se desdobra com toda a força que ela pode para se libertar do vício. Isso é um silício válido. É uma situação válida. Então é nesse sentido, não é? Que é a luta contra as nossas próprias imperfeições. Olha que beleza que é isso, não é? Quando a gente consegue lutar. No fundo, se a gente for pensar bem, a doutrina espírita está aqui para nos mostrar que nós precisamos aprender a entender que estamos na Terra para crescer. E para crescer, outro dia dei um exemplo que eu fiquei pensando assim, as pessoas que querem ganhar músculo, que vai na academia, né? Não adianta ela ir lá pegar meio quilinho e ficar mexendo. Ela tem que fazer força, pegar uns troços pesados lá. Não é mesmo? Eu tenho um sobrinho que é pedreiro. Aí eu tenho um outro sobrinho que faz ginástica. Faz esses negócios aí, né? Aí eles foram competir lá. Quem é que consegue pegar um saco de cimento? Um negócio assim, né? Aí o meu sobrinho que é pedreiro pegou o saco de cimento, pôs nas costas e foi embora. O outro, coitado, meu Deus do céu. E olha que ele pegava não sei quantos quilos lá na academia, né? Imagina só. É porque tem o corpo da gente, não é? Ele cria forças aonde precisa, faz as alavancas, tudo, né? Enfim. Então é isso. Quer ficar forte? Só pegar um saco de cimento, tá bom? Carregar aí pelo Ipiranga, levar no museu, trazer de volta. Vocês ficam fortão, certo? É isso que precisa. Podia ir lá. Se eu for lá na academia que tem por aqui e falar isso aqui, eles vão fechar todas as academias, porque... Já pensaram? Tem um caminhão de cimento para descarregar ali, aí vai todo mundo lá, descarrega. Já pensaram, não é? Bom,
Tem um livrinho do Chico Xavier chamado Pão Nosso. E o que diz o Pão Nosso? As pessoas flagelam os corpos, o corpo, flagela o corpo, não é? Mas no fundo continua indiferente com os sofrimentos do seu semelhante. Então é assim, tipo assim, cada um com seus problemas, né? A pessoa pensa assim, flagela o corpo, fica sem comer, fica não sei o que, jejum não sei das quantas, faz não sei o que, e deita no prego, aí não sei o que mais. E aí vem um outro em dificuldade, um problema, não. Resolve o seu problema que eu resolvo o meu, cada um com seus problemas, né? Então, o verdadeiro e real silício, olha o que ele fala no Pão Nosso, é a renúncia de si mesmo para o bem do outro. Então, por exemplo, passar uma noite no hospital acompanhando alguém. Olha a diferença, não é? Ou então passar uma noite na festa, como é que eles falam agora? Na balada, junto lá com não sei quem, bebendo e não sei o quê. É a mesma coisa, ficou a noite em branco, né? Mas o outro ficou a noite lá para acompanhar, para ver o que acontece, o que precisa, está à disposição. Veja que diferença que é. Dá para entender assim? Dá para entender, né? Dá para entender. Bom, uma coisa que é importante a gente aprender a sacrificar é a vaidade. Se a gente conseguir sacrificar a vaidade, o orgulho, o egoísmo, são uma das coisas mais fortes que nós temos para fazer aqui na Terra. Então, às vezes a gente pensa com um sentimento de egoísmo. Só que o egoísmo é uma coisa perigosa, sabe por quê? Porque quando a gente está sendo egoísta, a gente não percebe. É impressionante isso. A gente nem liga, a gente parece que é tudo normal. Não sei se vocês conseguem pensar em alguma situação assim, não é? Por exemplo, vai pegar um metrô, vai sentar em algum lugar lá, vou sentar aqui porque eu tenho prioridade. Vamos pensar, eu estou falando aqui prioridade porque a maioria aqui já passou dos 18, né? Inclusive eu. E aí vai sentar lá porque tem prioridade, mas às vezes tem uma pessoa que precisa mais do que você. Muitas vezes tem isso. E aí você vê a pessoa lá quase caindo em cima de todo mundo, tem que alguém, não sei de onde, levantar para a pessoa sentar, meu Deus do céu. Eu estou falando no sentido de mostrar como a gente precisa ficar de olho, porque não raras vezes a gente age com egoísmo. Não é difícil agir com egoísmo, é muito fácil. Então, a gente pode... É chuva? É chuva. É? Tem sol com chuva? Então, mas fica tranquilo, aqui parece que eles arrumaram o telhado, ninguém vai se molhar, viu? Pode ficar tranquilo. Estamos protegidos aqui, depois não sei, mas aqui nós estamos protegidos, por enquanto. Então, ao invés da gente ficar com essa coisa, né, de se machucar, de se ferir, de achar que isso é muito importante, é trocar isso pela prática constante da caridade, mas também do perdão. Caridade, perdão, sabe? Essa coisa de você não ficar se sacrificando com coisas materiais, seja caridoso, aprenda a perdoar, isso é o que tem maior valor para nós, não é? Bom, vamos dar alguns exemplos práticos agora, que está no meu resumo aqui, não é? Pessoas que escolhem cuidar de familiares doentes, às vezes a pessoa tem que se renunciar. Eu conheço uma pessoa que fez isso. A maior parte da vida dela, 10, 15 anos da vida dela, foi dedicada a uma questão física da família. Eu tenho uma prima também, que a mãe sofreu um acidente doméstico e ficou 10 anos numa cama, não se manifestava, e ela cuidou da mãe por 10 anos. Então, esse tipo de silício é válido, certo? Porque você está renunciando em favor de outra pessoa. Pessoas que arrumam um espacinho de tempo no seu dia a dia, na sua semana, no seu dia a dia, para fazer alguma coisa boa por alguém, a prática de um bem, de uma caridade, sei lá, abre um espacinho, meia hora, 1 hora por semana, faz alguma tarefa social, alguma coisa assim. Isso é um silício válido e verdadeiro, tá certo? Dentro desses exemplos práticos. Quando a gente aprende a se renunciar,
quer dizer, olhar primeiro para o próximo antes da gente mesmo, é sinal de que a gente já está aprendendo a se conquistar, está conquistando a nós mesmos. Olha só, quando a gente só pensa na gente, a gente está totalmente entregue, a gente está à mercê. Mas quando a gente consegue renunciar, nós estamos conquistando cada vez mais a nós mesmos. Bom, sofrimento escolhido com amor e consciência é ferramenta de crescimento. Não é buscar sofrimento por sofrimento, mas acolher as dificuldades como degraus. Então, no nosso dia a dia, a gente vai passar dificuldades? Claro que vai, mas isso não pode alterar a nossa vida. A gente tem que continuar trabalhando, vivendo, fazendo as coisas que nós estávamos fazendo, porque é isso que vai ajudar a gente cada vez mais. Então, às vezes, a gente tem um problema físico, de saúde, que a gente já tentou de tudo, já foi em médico, hospital, já foi em curandeiro, já foi na macumba, já foi em sei lá onde, com todo respeito, e a gente não consegue resolver, e não é por isso que a gente vai parar, que a gente vai brecar, que vai estacionar, continuar trabalhando, continuar vivendo, fazendo as coisas que vive. Aqui no Ipiranga, tinha um conhecido meu, um senhor, que ele tinha 98 anos de idade, e aí um dia ele falou: Sérgio, eu fiquei cego de uma vista. Eu falei assim: você ficou cego de uma vista? Mas eu falei em tom de brincadeira, ainda bem que ele era também brincalhão que nem eu. Falei: não é com essa desculpinha aí que você vai parar de vir no trabalho, né? Você imagina se uma pessoa sensível ia ficar aborrecida, né? Desculpinha, eu perdi uma vista, uma desculpinha, meu Deus do céu, né? Mas era no sentido de dizer o seguinte: nós não podemos parar mesmo com coisas fortes que a gente pode viver, com situações difíceis. Em contrapartida, eu tenho uma pessoa que agora precisa andar de muleta e não quer fazer mais nada. Eu falei: compra essas cadeirinhas automáticas aí de elétrica, você vai em qualquer lugar, entra no ônibus, no metrô, em qualquer lugar, e fica todo mundo te ajudando para você subir, para descer, e quer ver se você quer um pouquinho de água, se você está bem, quer um ventinho, quer que sopra você, e a pessoa não quer fazer mais nada. Não é a mesma coisa de falar, só que para ela eu não posso falar isso. Escuta, não é porque agora você está andando de muleta que você vai parar os trabalhos, né? Então, agora, para ela eu não posso falar, para o outro podia, mas para ela eu não posso, né? Mas então é assim, é continuar fazendo as coisas, mesmo com as dificuldades. A gente não tem que continuar sobrevivendo, não tem pessoas que muitas vezes moram sozinhas e tem limitações, tem problema de limitação de andar, limitação de enxergar, e tem um monte de coisa, tem que fazer a própria comida, cuidar da própria roupa, da casa, cuidar às vezes de outra pessoa. Tem gente que vive isso, que é um drama, que a gente reconhece, e a pessoa não pode parar, simplesmente parar, vai colocar em risco outras pessoas, até ela mesma, meu Deus do céu. Então, continuar, é isso aí. Escada de luz é a renúncia silenciosa. Então, quando a gente está fazendo alguma coisa em silêncio absoluto, ninguém está sabendo nada, absolutamente nada, renúncia silenciosa é uma escada de luz para planos maiores. Olha, tem tanta gente que passa tantos problemas que a gente nem fica sabendo, não é? Às vezes a gente atende a caridade pública, aquela pessoa, vai no metrô, gente, eu tive um problema, estou desempregada, minha família, meu filho sem comer, meu não sei o quê. A gente até oferece uma moeda, se condói e tal, não é? Mas e quantos que estão sofrendo em silêncio, porque não querem sair para os lugares públicos para mostrar a sua dor, a sua dificuldade, o seu problema. São esses que os Espíritos falam para a gente ficar de olho, ser atento, estar atento. Às vezes uma pessoa que trabalha com a gente, às vezes está vivendo um drama terrível, uma privação terrível, e a gente está ali com os olhos fechados. Um conhecido, um vizinho, uma pessoa que a gente percebe que tem alguma coisa estranha e tal, vai lá devagarzinho assuntar, meio que saber, oferece: eu fiz um bolo aqui, sobrou um pedaço, você não quer um pedacinho de bolo e tal? Puxa vida, comprei essas bananas aqui, mas eu achei que para mim é muito, fica com umas 2, 3 aí e tal. Arrumar uma forma de atender, de ajudar, de favorecer, porque essas pessoas, os verdadeiros necessitados, muitas vezes, na maioria das vezes, estão escondidos. A gente tem que cavocar para encontrar com eles. Bom, a gente vai pensar que o maior sacrifício é a vivência diária da caridade, da humildade e da paciência, não é? Que nós já estamos repetindo isso diversas vezes, não é? Esse é o maior e o verdadeiro, não é?
E quanto mais nos esquecermos de nós mesmos para servir, mais próximos estaremos perto da verdadeira felicidade. Bom, então que a gente possa se animar em estar observando nossa forma de ser. Quando a gente vem para cá, eu estava pensando assim, o que será que os espíritos gostariam que o público deles, que são vocês, precisam ouvir, não é? E não só vocês, mas a mim também, porque eu também escuto o que eu falo, óbvio, não é? E aí a gente fica pensando, eles dão um tema, a gente direciona para um tema e tudo, mas aqui a gente está percebendo que eles estão convidando a gente, quase que intensamente, à prática do bem, à prática da caridade, não é? Então, muitos dos problemas que a gente está vivendo com a prática do bem e da caridade, não é que isso vai resolver, a pessoa teve uma cura milagrosa, teve isso, teve aquilo, mas vai ter mais força, vai olhar pessoas que estão em sofrimento maior que os nossos, vai reconhecer coisas que a gente não enxergava, porque tem coisas que a gente às vezes está vivendo, a gente pensa que é o maior problema do mundo, porque a gente não está vendo a dor de um semelhante, a dor de uma pessoa conhecida, uma pessoa querida, ou a dor de uma pessoa desconhecida, que a gente não faz nem ideia que é assim, dezenas de vezes superior à nossa. Nós temos alimento à vontade, nós temos a nossa moradia, nós temos os nossos agasalhos, nós temos condução para passear, para andar, para resolver os nossos problemas, a gente tem discernimento, a gente enxerga relativamente bem, a gente se alimenta relativamente bem, a gente tem tantas coisas, tantas bênçãos, tantas coisas, e às vezes a gente não enxerga que a gente pode ajudar e favorecer um determinado grupo de pessoas. Então, a ideia básica é que a gente se dê as mãos. Esse é o silício que eles estão nos convidando, que a gente se dê as mãos. E às vezes não está longe da gente, às vezes está na família. Às vezes tem uma pessoa da família da gente que precisa de um pequeno apoio nosso, que precisa de um ombro amigo, às vezes, de uma palavra amiga, às vezes de uma ajuda material, pequena, mas uma pequena ajuda material. Enfim, abrir os olhos e enxergar ao nosso redor e saber onde podemos ser úteis. Porque a gente gosta tanto quando as pessoas conseguem saber e adivinhar as nossas necessidades, não é? Não é tão bom, por exemplo, quando a gente vai fazer uma compra ou por exemplo, vai no posto de saúde e a pessoa fala, uma consulta, né? O mais rápido que puder, não é isso? Então, tem para amanhã, 6 horas da manhã, pode vir? Meu Deus, parece que a pessoa estava adivinhando, né? Que a gente está precisando daquela ajuda, daquele apoio. Isso pode acontecer, não estou dizendo que acontece, mas eu digo que pode acontecer, tá certo? Mas eu digo assim, a gente conseguir criar uma percepção na gente, sabe uma percepção? Que você vê a pessoa e fala assim, acho que essa pessoa está triste, acho que essa pessoa está precisando de ajuda, acho que essa pessoa precisa de alguma palavrinha amiga. Criar essa percepção na gente, que facilmente a gente acaba se tornando instrumento da espiritualidade maior, porque às vezes a gente está sentado num ônibus, numa condução, e alguém fala uma coisa pra gente, não é? De repente, assim, nossa, estou vivendo um drama e tal, você fala, mas seja forte, você vai vencer, vai dar tudo certo, você tem ali 2, 3, 5 minutos que você pode favorecer. Às vezes você está, sei lá, um prestador de serviço vem para você e fala da vida dele, você nem perguntou nada e ele fala, aí você responde com equilíbrio, sabe? Porque também tem isso. Para a gente ajudar, a gente precisa buscar também o equilíbrio. É claro que não depende do nosso equilíbrio, mas quanto mais equilibrado nós tivermos, melhor a gente ajuda. Vem uma amiga para falar mal do marido, estando equilibrado, a gente vai, tem um pouquinho de paciência, vai um pouquinho mais para frente, de repente pode surgir uma oportunidade diferente, nova, alguma coisa que você ainda não viu, algum fato que você ainda não sabe. Então, quando a gente tem equilíbrio, a gente consegue ajudar muito, muito facilmente as pessoas que nos pedem uma informação na rua, às vezes. Você está tranquilo, não está com medo, a pessoa vai me roubar, vai me fazer, vai me acontecer. Não, está tranquilo, você precisa pegar a condução, esse ponto mesmo, aqui mesmo, pode esperar aqui, passa aqui mesmo, ele vai para tal lugar, sabe, você está tranquilo, confiante, equilibrado. Quando a gente consegue esse ponto, olha que beleza que é, quando a gente está equilibrado para ouvir, para agir no equilíbrio, sabe, no equilíbrio, sei lá, vi um acidente, por exemplo, o que eu vou fazer nesse acidente? Será que eu posso intervir com alguma coisa ou só mentalmente? Eu vou pedir por essas pessoas.
está passando ao longe, né? Ver lá o fato feio, alguma coisa que aconteceu, vibrar por aquelas pessoas, orar por elas à distância, sem que ninguém fique sabendo. Veja quantas coisas a gente pode fazer que não depende de recurso financeiro, não depende de nada disso. Então, se a gente puder ir caminhando para o equilíbrio, caminhando para a prática do bem, para a prática da caridade, vai chegar um ponto que nós vamos ser realmente instrumentos do Criador. As pessoas vão se atrair a nós, as pessoas vão vir até nós, porque sabem que podem encontrar algum tipo de ajuda com a gente. E olha, gente, a ajuda que a gente fala não significa material, dinheiro, tirar o dinheiro do bolso, fazer uma caridade, fazer assim financeiro, nada disso. Às vezes uma palavra, às vezes um gesto de simpatia, alguma coisa assim. Então, que a gente possa estar disponível para isso, porque esses são efetivamente os verdadeiros silícios na nossa vida. Esse negócio de se automutilar, esse negócio de se autoflagelar, isso daí pode ser que tenha alguma importância, mas os Espíritos estão dizendo aqui para a gente que é muito melhor esse sacrifício, essa abnegação. Aliás, são duas coisas, né, que os Espíritos falam para a gente, que é a abnegação e o sacrifício, que isso para a gente é uma escada rolante para a nossa evolução. Quando a gente consegue chegar nesse ponto, com certeza a gente consegue muito mais do que a gente imagina. Então, por exemplo, a gente veio buscar assim, um socorro de saúde, às vezes a gente vem aqui para isso, e aí a gente pode incrementar esse socorro. Quando a gente ingressar na prática do bem, a gente incrementa isso, porque aí nós vamos ter pessoas observando a gente, nós vamos ter pessoas que estão interessadas em nos ajudar e que vão buscar recursos para isso em qualquer lugar que seja. Tem uma passagenzinha do Chico que é interessante, o tempo que o Chico trabalhava com coisas assim bem fortes da doutrina, materializações, curas assim muito fortes, né? E aí teve um dos casos que consta na obra, não psicográfica dele, mas na obra de pessoas que o acompanharam, em que tinha um senhor que tinha um problema grave no estômago, muito grave mesmo, isso na década de 60, 70, até acho que antes de 70. E aí estava lá naquela sessão e tal, e aí um espírito materializou, apareceu para todo mundo ver, olha só. E esse espírito era uma enfermeira alemã, acho que da Primeira Guerra Mundial, acho que é a Sheila, na Primeira ou Segunda Guerra, acho que é a Primeira Guerra Mundial. É um espírito que trabalhou como enfermeira, né, nessa guerra, é um espírito alemão que trabalhou na Alemanha nesse sentido. E aí ela trouxe do mundo espiritual uma máquina para fazer uma espécie de... uma máquina que dava para ver dentro do corpo dele. Dava para ver dentro do corpo, que a gente tem agora, 2020, nós temos, né, hoje mesmo passei por um negócio de ver, assim, ultrassonografia, essas coisas, né, e ela trouxe aquela máquina, pôs lá, posicionou a máquina no estômago lá, olhou e falou assim, essa máquina não é o suficiente, nós precisamos de uma máquina que olhe por dentro, mas que dê para a gente um diagnóstico se todos os órgãos estão funcionando corretamente. Olha só. Aí marcou para uma outra semana, que ela ia trazer uma outra máquina para observar aquela pessoa que tinha aquele problema grave de saúde. Mas vejam como a gente pode potencializar a ajuda que nós viemos receber através da prática do bem. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que nós possamos ter uma excelente assistência. Não percam as esperanças. Pessoas muito capacitadas vão estar com vocês na próxima terça-feira. É que eles não acharam mais ninguém hoje, então foi eu que vim, tá certo? Então sou eu que estou aqui, tá bom? Mas na semana que vem vai vir a gente programado direitinho, que sabe muito mais, que pensa muito melhor, que ajuda muito mais e que a gente possa aproveitar bem essa estada aqui nessa casa abençoada, que tanto socorro nos ajuda, nos dá, não é? De vez em quando tem aí um outro malcriadinho, mas aí a gente nem se preocupa com eles, porque no fundo, os espíritos estão testando a gente para ver até onde a gente vai chegar, não é? Então não se preocupe com os malcriadinhos, preocupe com a espiritualidade, que são muito, muito eficientes e eles são capazes de fazer muita coisa. Não tudo, mas muita coisa. Por que eles não podem fazer tudo? Vocês sabem que não podem, porque tem coisas que estão no nosso projeto de crescimento, de evolução, né?
E se eles interferirem, é a mesma coisa a gente. Por exemplo, na nossa casa tem um jovem, vamos imaginar, né? Tem um jovem lá na nossa casa, e aí ele fica devendo dinheiro para o banco. Aí toda vez você vai ficar pagando o banco por causa da dívida que ele está fazendo, você paga uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Ele não cresce nunca, né? Então às vezes é bom deixar ele com o nome sujo por um tempo, né? Quando ele precisar comprar alguma coisa, fazer alguma coisa, sentir na pele, para ele se esforçar e não deixar o nome sujo, né? Para ele fazer força para manter sempre o nome limpo e não depender de ninguém para fazer isso. Então os espíritos muitas vezes é assim, a gente já fez, já refez, já abusou. Aí eles pensam assim, bom, vamos deixar um pouquinho de molho para ver se a pessoa aprende direitinho, né? Que não pode abusar, que não pode fazer assim, que não pode fazer assado, que tem que mudar o pensamento, tem que se renovar, tem que melhorar. E aí devagarzinho eles vão encaminhando a gente para as coisas maiores da vida. E o nosso corpinho é assim, não nos iludamos, né? Hoje eu tive uma inspiração que não é consoladora, confesso. Não é consoladora. Depois dos 18 anos, nosso corpinho começa a entrar em declínio, vocês sabiam disso? Todo mundo sabe, né? Vou até desligar.